Enfermeiro, pode abrir CNPJ? Como é que é isso? Posso abrir? Vem comigo que eu te explico. Bom, se você é enfermeiro e foi convidado pela empresa que você trabalha a ser CNPJ, fica comigo que eu te explico como isso pode acontecer e de que forma e te explico sem complicação. Bom, vamos lá. Avante! Tivemos uma mudança de cenário recentemente com o piso para a categoria de enfermagem. Com isso, algumas empresas, alguns hospitais estão optando por profissionais que sejam PJ, que abram uma empresa e que tenham CNPJ. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para ficar de uma forma bem clara por que isso acontece, quais são os cálculos e quais são as vantagens para você se tornar ou não um enfermeiro que tem que ser uma enfermeira que tem CNPJ. E aqui eu trouxe um exemplo do piso da categoria, Você está aqui CLT num salário de 4.750. Então o que ele é descontado no seu holerite? O INSS, o IR, os valores básicos, e você recebe ao final do mês um líquido aqui de 3.995. Legal. Só que por que as empresas, a partir de quando teve essa piso, elas optam por CNPJ? Por quê? Porque o custo, na verdade, para toda empresa, quando ela tem um funcionário, não é apenas o salário. Ele custa para a empresa 8.018. Bárbara, tá certo isso? Ele tem tudo isso, mas eu só ganho 4.750. Sim, tá certo. Por quê? Porque o empresário ele tem que pagar para o governo 20% sobre o valor da folha, mais uma porção de outros impostos e também tem a previsão aqui de 13º, de férias. Então, um salário que seria de 4.750 para o empregador, para o hospital, você acaba custando 8.018. E aqui que vem a oportunidade. Quando você vira PJ, você tem uma das vantagens é que você pode negociar o seu salário, a fim de que se você ganhava 4.750, se você fosse CLT, você custaria isso. Ao passo que se você é CNPJ, tem um CNPJ, então dá para você negociar aqui uma margem com o seu empregador, com os hospitais. E vamos lá, tá bom, virei um PJ, tenho uma empresa e estou partindo aqui só para título ilustrativo, o mesmo valor, tá? 4.750 que você recebe, só que em vez de ser pelo holerite, você vai emitir uma notinha fiscal com esse valor e você vai pagar impostos também. Você vai pagar o simples, que é sobre o seu faturamento, e você vai pagar também o prolabore. Bárbara, o que é um prolabore? Bom, prolabore é o valor do salário do sócio, tá? E aqui note que eu coloquei 6% sobre o faturamento e 28% do prolabore sobre o faturamento. O que é isso? Vamos lá, para a área médica, incluindo enfermeiros, existe duas tabelas do Simples. A tabela 5, que nós chamamos de anexo 5, e a tabela 3, que chamamos de anexo 3. A diferença são os impostos. O anexo 3 ele é mais em conta, porque ele começa com uma alíquota de 6% sobre a sua notinha. Então, neste exemplo, você vai pagar de simples R$ 285 no mês. E vai ter um prolabore para que você possa pagar 6%, que é para 2024, já está R$ 1.412, um valor de R$ 155,32. Então você tem líquido de salário, só que agora CNPJ, então você tem um valor líquido a receber que te sobra no final do mês de R$ 4.309. Então só que nesse exemplo a gente vê que já é possível ter uma economia, tá? Sobra mais no teu bolso. Vamos praticar um outro valor aqui também? Se eu fosse CLT, recebendo R$ 9.500. Gente, só um detalhe aqui, tá? A tabela do INSS, como nós estamos gravando dia 8 de janeiro, ainda não foi atualizada. Então, estão com os valores aqui de 2023, porém, aqui é um título ilustrativo, não vai mudar tanto aqui os cálculos. É mais para a gente ter ideia de como funciona e quanto você tem de economia.
Pois bem, vamos colocar aqui que você recebe 2 pisos, né, de salário aqui. É descontado INSS, é descontado IR e de sobra líquido quando você é CLT de 7.188. Mesma coisa, mesmo valor, quando você é um CNPJ, você vai pagar 6% sobre o seu faturamento e vai pagar o Prolabore 6%, então você tem que ter 28% do seu Prolabore sobre os serviços. Você vai pagar 292. Veja que nesse exemplo, mesmo assim, ainda te sobra mais. Se você for PJ, te sobra no mês R$ 8.637,40 quando você tem uma nota de 9.500. Se você é CLT e recebe 9.500, te sobra 7.188. Então, quando a gente compara um com o outro, a gente vê que tem aqui no PJ, a gente tem uma economia de R$ 1.448,60. Ou seja, dinheiro que sobra mais no teu bolso. Sem contar que a gente pode também negociar com o empregador. Por quê? Porque quando você é CLT, neste exemplo aqui que você calculou, nós estamos calculando a 9.500. Porém, para a empresa, né, para o hospital, para a clínica, você custa 16. Então, existe aqui uma margem para que você possa, né, negociar melhor o seu salário. Então, aqui você tem a maior remuneração, a possibilidade de uma remuneração mais atrativa, tá, para os enfermeiros. Além dessa economia aqui de impostos, a gente pode negociar o regime mais apropriado, né, que mais se pratica, neste caso para empresas, né, de CNPJ e enfermeiros, é o simples. Existe também uma facilidade de acesso a crédito. Vamos fazer aqui um joguinho de perguntas rápidas, né? Perguntas e respostas, jogo rápido. I love games. Eu acho que é sempre mais fácil, no finalzinho eu deixo nos vídeos perguntas e respostas, que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Tudo bem, eu vou abrir uma empresa, né, um CNPJ, vi que é mais barato. Mas, Bárbara, será que eu não posso ser MEI? Porque eu ouvi alguém dizendo que é MEI e paga muito menos imposto. Então, para o caso dos enfermeiros, né, atividades da área da saúde, não pode ser MEI. Então, infelizmente, nessa atividade você se enquadrar no simples, que é o exemplo que eu dei, ou lucro presumido, que não é tão barato assim, com base no exemplo do faturamento que eu mostrei, tá bom? E qual que é a melhor opção, né, de CNPJ? Como é que eu abro? Bom, antigamente usava-se bastante a empresário individual. Só que qual que é o problema? O empresário individual, quando ele contrai uma dívida, né, ela vai ter que ser paga pelo CNPJ, mas ela entra também no patrimônio do sócio. Então, exemplificando, se você tem um CNPJ, está lá na empresa individual e contraiu uma dívida, essa dívida tem que ser paga tanto pela empresa, e se a sua empresa não tem o dinheiro, ela pega um bem da pessoa física, quase que em desuso a empresa individual. Mas recentemente, né, não tão recente, tem uns 2 anos, mas a gente diz recentemente porque essa lei é bem antiga, né, empresário individual, tem agora o SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal. Então, nessa é uma sociedade limitada, o que acontece? Se a sua empresa tem uma dívida, né, quando é sociedade limitada unipessoal, a dívida vai só no patrimônio da empresa. Uma outra dúvida: como é que eu posso então abrir uma empresa de enfermagem? Quais são os documentos necessários? Bom, documentos básicos, né, gente? Primeiro RG, CNH, se for CNH digital, mais fácil ainda, porque a gente consegue abrir o processo de forma mais rápida, né, eletrônica, e o Corém, né, o seu registro no Corém. Existem também outros documentos, mas eu estou deixando aqui embaixo para dar relação de todos os documentos necessários para a abertura da empresa, tá bom? Outra pergunta: você faz o registro no Corém da empresa? Sim, nós fazemos, porque você tem um registro como pessoa física. Uma vez sendo CNPJ, nós temos que comunicar ao Corém que existe uma empresa neste segmento, tá bom? Nós da Leônidas Tributários fazemos todo o processo de abertura do CNPJ de forma rápida e sem complicação.
Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha e se inscreve no canal para mais conteúdos interessantes, relevantes para o seu bolso. Não se esqueça que imposto é dinheiro e a gente não quer perder dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro. E uma forma de ganhar ou deixar de perder é tratando bem, né, com cuidado desse assunto. Eu não gosto de falar com contador, eu não gosto de falar com consultor, o que eu faço? Eu não entendo nada. Calma, a gente te explica, a Leônidas Tributária te explica com calma, passo a passo, tudo que tem que ser feito. Se você gostou, dá um like, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho e me segue para mais dicas.